faz um tempo em que ensinar já não é só transmitir conteúdo, é também formar um indivíduo emocionalmente preparado para a vida. É nesse contexto, entre o desafio da aprendizagem e a urgência da saúde mental, que a chamada educação positiva ganha força e divide opiniões. Hoje, habilidades como empatia, autocontrole e resiliência passaram a ser tão valorizadas quanto o desempenho escolar. Aí surge uma dúvida comum para muitos pais: como equilibrar acolhimento e autoridade sem perder o controle da rotina familiar? É o que a gente vai entender agora com a educadora e orientadora familiar, Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa Belíssima, tarde. tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, prazer. Obrigada, viu? Fica à prazer é vontade. meu. Ela já estava de olho quando a gente estava falando ali. Ai, que medo. Dos comentários. Eu falei, ia. Mas é gostoso lembrar, né, de É como muito era. gostoso. É uma delícia. E faz Gosto parte muito. da nossa vida. Acho que todos nós, a maioria, né? Porque todos, eu acho que é muito complicado. A maioria teve um tipo de educação que muitas vezes não é o mesmo. Mas com o mesmo objetivo, que os nossos pais acertarem, né? De formar boas pessoas. Eu falei pessoas duas vezes, né? Pessoas e pessoas. E fazer com que a gente vá pro mundão aí sem sofrer muito. O intuito nunca é de errar, né, Simone? Não, nunca é. Nunca é de errar. Eu acho que o problema hoje é que são muitas informações e muitas informações, assim, desencontradas, né? Muitas informações rápidas também. Porque, às vezes, o Instagram, ele faz muito essa confusão, né? Porque você tem pouco tempo para passar mensagem. Então, você consegue falar de um aspecto, mas para o leigo pode gerar confusão, né? E eu vejo muito isso nessa questão da educação positiva, né? Tem muita confusão nesse ramo aí da educação que aborda mais as competências socioemocionais, como se fala, né? Então, a empatia, a resiliência, e trata da questão do acolhimento. Então, eu acho que a gente precisa limpar um pouquinho o campo para que as pessoas possam entender, né? Qual é o lugar de cada coisa no processo educativo da criança, né? Quando você fala isso, é engraçado, não sei se a minha cabeça tá retrógrada, tá? Mas a impressão que se tem, assim, mas sempre foi assim, né? E agora colocou-se um nome para meio que confundir mesmo a forma como você pode fazer isso daqui para frente. É mais ou menos isso, acaba confundindo mais do que de repente falando, calma gente, a educação é educação. A educação é educação. Vamos pensar assim, ó, a educação, educar uma pessoa é respeitá-la. Sim. Né? Quando que eu desrespeito? Quando eu não educo, quando eu deixo aquela pessoa simplesmente sem nenhum tipo de orientação, porque daí ela não está se tornando o melhor que ela pode ser. Então, educar é um ato de amor e é um ato de respeito. Claro que sempre existiram e sempre existirão famílias mais adequadas, famílias mais harmônicas, que conseguem fazer isso de um modo mais, vamos dizer assim, mais acolhedor e mais firme ao mesmo tempo. E tem famílias que já são um pouco mais agressivas, um pouco mais estouradas, um pouco mais, né? E que às vezes pode acontecer de ter um excesso de rispidez na educação. Pode acontecer. Mas isso, gente, o que eu vejo? Começam a dar muitos nomes e criarem, assim, muitas teorias, né? Ainda ontem eu estava fazendo um levantamento, tem educação neurocompatível, educação positiva, disciplina positiva, desmame gentil, educação afetiva. Então, assim, são tantas coisas que os pais ficam perdidos nessa maré, né? E nós precisamos prestar atenção no seguinte: muitas dessas teorias, elas colocam no centro o sentimento da criança, né? Então, você precisa acolher o sentimento da criança, você precisa validar o que a criança está sentindo. A criança não é só sentimento. Sentimento é uma potência humana, né? Nós temos o sentimento, a vontade e a inteligência.
não é assim? Então, o processo educativo tem que formar toda esta pessoa e tem que adequar o sentimento àquilo que a inteligência verifica. Porque muitas vezes, gente, a gente pode sentir algo que não está conectado com a realidade. Sim. Né? Então, assim, a pessoa olha para mim de um jeito, eu penso assim, nossa, me senti, sei lá, muito invejada por essa pessoa. Essa pessoa me olhou com inveja. De repente, não tem nada a ver. Eu senti assim, eu percebi desse modo. Mas a pessoa não quis, ela não quis transmitir isso. O mesmo acontece com a criança. Aliás, muito mais com a criança. Porque a criança, um simples não para ela não pega esse copo, às vezes detona toda uma birra, uma manifestação que é desproporcional. Tudo bem, faz parte da infância essa desproporção. Então, é normal que a criança faça isso. O que não é normal é que os pais fiquem preocupados em acolher tudo isso e não em educar esse comportamento, né? Então, com a ideia de acolher, porque é natural, né? Então, é natural que a criança morda. É natural. A criança pequena não sabe falar, ela quer uma coisa, alguém pegou, ela vai lá e morde. É natural. Mas não é porque é natural que eu deixo acontecer, né? Então, quando ela morde, eu preciso ir lá e preciso corrigir, eu preciso orientar. Então, quando eu penso em educação, eu queria só fazer um discernimento aqui, assim. Disciplina positiva é uma coisa, educação positiva é outra. Só isso já, né? Então, a disciplina positiva é uma teoria, né? Que foi toda formulada e que tem, inclusive, frases que você deve dizer ou que você não deve dizer, né? Eles não são contra os limites, de jeito nenhum, mas só que eu acho que gera muita confusão em como colocá-los. Porque uma mãe não consegue ficar decorando frases que possam ser ditas. Sim. Fica uma coisa completamente no dia a dia as coisas vão acontecendo de, né? Você não fica, né? Não diga isso, diga aquilo. É muito, muito difícil, né? A educação positiva, ela já tem um outro viés, que assim, a educação positiva, o objetivo dela é que você foque numa orientação que tire a criança do mau comportamento. E não que você fique corrigindo o tempo todo o mau comportamento com palavras que, tá vendo, você faz isso toda vez. Você só mente pra mamãe, porque isso você reforça aquele comportamento. Então, na educação positiva, a ideia é, por exemplo, eu vejo que a criança está mentindo. Lógico que eu vou precisar dizer para ela que mentir é errado, que nós não queremos isso aqui em casa, etc. Só que aí eu vou propor uma meta para ela positiva. Eu vou dizer assim, filho, eu sei que você consegue falar sempre a verdade. Você é um menino corajoso e você vai ter precisa ser muito corajoso para falar a verdade. Porque às vezes a verdade é difícil de falar. Mas como você é muito corajoso, você vai falar a verdade. Legal. E aí quando a criança fala, e você percebe no olhinho da criança se é verdade ou se não é. Você está sendo corajoso? Legal. Né? Então, na verdade, não é você não dar a bronca ou a correção, não é isso. Mas é você colocar a meta positiva que ele pode alcançar. E não ficar só reforçando o erro. Entendo. Entende? Então, você corrige o erro. Você diz, olha, mentir aqui em casa nem não pensar. É legal. Mentir não pode. Não queremos que ninguém minta aqui. Aqui na nossa casa é só verdade. E sabe, filho, você é um menino tão bacana, tão corajoso. Não é possível que você não tenha coragem de falar a verdade. Tenho certeza que você tem. E a criança, ela fica mais empolgada, ela se sente também, né, incluída naquele momento da educação. Sim. E empolgada para realizar. Ela se conecta com o propósito. E ela entende, porque muitas vezes o só não pode por não poder ou não quero que aqui seja assim, isso faz com que ela não entenda o que está acontecendo, né? Não tenha aquela vontade de fazer diferente. A gente tem um comentário para você. Vamos ver juntas aqui antes?
Abby, você lê pra gente? Da Sueli, vamos lá. Boa tarde, parabéns pelo programa. Vocês são maravilhosas e lindas, obrigada. Sou filha única e tive uma criação muito rígida. Na época da minha adolescência, por não compreender tanta proibição, eu ficava revoltada. Mas hoje eu agradeço por tudo que os meus pais fizeram e agradeço por eu ser quem eu sou. Família tudo, uma excelente e abençoada tarde pra vocês. Um beijo pra você, Sueli. Fofa. É isso. É isso. É isso. O que acontece? Você vê, você mesma falou, a minha avó era muito rígida. A gente usa a palavra rígida até de uma maneira talvez um pouco inadequada, né? Porque as pessoas entendem isso como alguma coisa ruim. Mas pra mim nunca foi, porque fez com que a gente tivesse limites e noção do que podia ou não podia e respeito. Isso. Na verdade, não é tanto rigidez, né? Na verdade, assim, a sua avó tinha regras. Leis claras. E ela fazia cumprir. Ótimo, perfeito, né? Então, ser inflexível nas leis importantes é fundamental. Porque se a gente for muito flexível nas leis importantes, a gente não forma caráter. Né? Agora, o que acontece de diferente? Quando ela fala assim, eu não entendia o porquê. E nós, crianças, nunca vamos entender o porquê. Porque a visão da criança é muito restrita, a visão do adulto é muito ampla. Não tem ainda toda aquela vivência. Ela vai entender quando amadurecer. Por isso que o limite precisa ser dado também. Porque se ela não tem noção do limite, do que pode, do que não pode, como? Como que vai? O que falta às vezes é você dizer para a criança o que você espera dela. Né? Então dizer assim, isto não, e eu espero isto. Isso seria a educação positiva. Então, não é só dizer o que eu não quero, mas é dizer, ó, faça assim. A meta é essa. Entende? Porque daí eu tô dando um horizonte para a criança. Eu costumo falar, conversando já outras vezes, eu já disse isso, né? 70% do processo educativo deve ser orientação e 30% correção. Então, se nós não orientamos, a gente vai ter que corrigir mais. Sim. Porque a criança erra mais, ela não sabe o que fazer. E como ela é pequena, imatura, ela erra. Então, nós precisamos orientar, dizer, ó, faça assim. Olha, você está crescendo, você já sabe pegar a sua roupinha e jogar lá no cesto de roupa suja. Né? Então, vai lá, pega. Ele sabe que eu espero isso dele. Agora, depois não fez, chorou, fez birra para fazer. Aí nós vamos corrigir, né? E vamos fazer a criança executar a ordem que foi dada. Sim. Né? Porque senão a lei vira só um recadinho. A palavra não tem valor, né? A criança precisa entender que a palavra tem valor. E depois o mundo, né, não vai ser tão legal assim. Muito legal, né, Abby, conversar sobre isso? Muito. E é um desafio enorme educar os filhos. A gente quer sempre o melhor para eles. Muito grande. E é muito interessante a forma de falar, né? Eu acho que não só pensando nas crianças, mas como a gente, como adultos também, né? Nos relacionamentos, usar essa forma, né, de comunicação é extremamente válida para todos os sentidos. Sim, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Obrigada por nos educar também. Maravilha, né? Norte, né? Exatamente. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Um beijo para você. Beijo. Lembrando que os contatos da Cis estão todos aí na tela. Aproveita para fazer pergunta e para entrar no Instagram também, porque ela dá várias dicas lá, viu? Ela até faz algumas ceninhas. Para mostrar pra gente como é que a gente se comporta em casa. É muito prática, bom. Pra gente entender na prática. E olha, se até nós adultos, a gente precisa de norte e de orientação, imagina só as crianças. Exatamente. Mas